Na volta do recesso do Legislativo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu que vai acelerar aí a regulamentação da reforma tributária. Isso pode ajudar muito as ações do varejo, já que esse salto no escuro que foi essa reforma do consumo está claramente afetando a capacidade que a gente tem de avaliar se as empresas ligadas a consumo e varejo têm chance de melhorar os seus números. Esse é o assunto do Ligando os Pontos hoje, podcast do Monitor do Mercado que vai ao ar às quintas-feiras no YouTube e na home do portal Terra. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Marcos de Vasconcelos, CEO do site Monitor do Mercado, e esse é mais um episódio do nosso podcast Ligando os Pontos. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, esse é o momento de se inscrever no canal do Monitor do Mercado no YouTube e não perder mais nenhum vídeo. Toda semana a gente traz aqui atualizações importantes para o seu dinheiro, para você investir melhor, e tem também recomendação de compra de criptomoeda, recomendação de compra de ações todas as segundas-feiras aqui no canal, em parceria com a casa Ficube. Vamos começar com os números, gente. Desde o começo do ano, o ICOM, que é tipo o Ibovespa, só que só de empresas do varejo ligadas ao consumo, ele despencou mais de 10%. Mais de 10%, enquanto o Ibovespa, que é o principal indicador da nossa bolsa, caiu coisa de 5%. E por que o varejo está tão machucado? Porque ele está cheio de incerteza. Você lembra, eu lembro, quando o Magazine Luiza era um estouro. Você lembra, eu lembro, quando as Americanas viraram um fracasso da bolsa. E por que isso acontece? Por que a gente não tem um setor uniforme? No caso das Americanas, a gente sabe que foi fraude. Mas no caso da Magazine Luiza e de outras tantas varejistas, a gente está sentindo um mercado inteiro que não consegue enxergar onde está a luz do fim do túnel no caso do varejo. Só para comparar, no ano passado, o Ibovespa subiu mais de 20%. E o ICOM, esse índice que reúne as empresas ligadas a consumo, subiu 7%. Ou seja, ele não conseguiu surfar a grande alta do Ibovespa no ano passado, e esse ano ele cai bem mais, ele cai praticamente o dobro do Ibovespa. E a gente vai analisar aqui o que pode destravar esse setor e por que os analistas estão tão ressabiados em relação às ações do varejo e do consumo. O Brasil cheio de incerteza não é novidade para você nem para ninguém, Mas a gente está vivendo uma incerteza diferente em relação ao consumo ao dar esse salto no escuro que é a chamada reforma tributária. Incerteza no Brasil não é novidade para ninguém. Agora, o varejo ele está sentindo ainda mais insegurança por conta da reforma tributária que a gente aprovou recentemente. Quando eu digo a gente, é o Congresso e o Executivo. E nesse ponto, a reforma tributária está afetando tanto o varejo porque ela é uma reforma do consumo. A gente não está tributando ainda, mudando a tributação dos investimentos ou da renda, mas a reforma inteira está focada na tributação do consumo. E essa reforma, como dizem grandes especialistas, é um salto no escuro. Ou seja, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. O professor Fernando Facuri Scaff, professor da USP e tributarista, ele aponta diversas vezes em diversos eventos que a reforma ela gera nova insegurança ao descartar tudo que já se discutiu até agora e criar um modelo novo. Ou seja, a gente vai ter novas discussões, nova judicialização em torno dos temas da reforma. E ao ser focada no consumo, ela acaba afetando ainda mais as empresas desse setor, do varejo principalmente. Além disso, a gente está sofrendo com a alta taxa de juros, a Selic, praticada atualmente, impede também compras maiores. A decisão de compra é gravemente afetada pela taxa de juros. Quando você vai decidir por comprar uma geladeira, um sofá, uma casa, você tem que tomar isso em conta e, obviamente, a taxa de juros acima dos 2 dígitos, acima de 10%, impede o aumento do volume de compras do brasileiro. Agora, no dia 30 de julho, os parlamentares voltaram do recesso do meio de ano e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, prometeu que ele vai acelerar a regulamentação da reforma. Ou seja, a gente vai agora
conhecer os detalhes do funcionamento da nova reforma tributária. Olhando para isso, os analistas do BTG Pactual fizeram um relatório que eu achei muito interessante e que traz uns pontos que eu acho que todo mundo devia estar atento. Eu elenquei aqui as 5 principais variáveis que estão afetando o setor do varejo. Alto custo de financiamento e o efeito disso na demanda do consumidor, renda familiar e os efeitos da desaceleração da inflação, o desempenho dos varejistas que atendem as famílias de mais alta renda, a alavancagem financeira das grandes empresas de varejo e o seu impacto no poder de investimento, e a influência da reforma do imposto em consumo com potencial do aumento da carga tributária ainda esse ano, ainda em 2024. Esses pontos deixam bem claro qual é o cenário que a gente pode ter no futuro e como a gente sabe, o mercado de investimentos é a aposta no futuro, é perspectiva que move o mercado. Não é a realidade de hoje, mas sim o quanto pode mudar essa realidade nos próximos meses, no próximo período de 1 a 2 anos. A gente tem uma possibilidade de judicialização muito grande em relação aos varejistas por conta da lei 14.789 de 2023. Anteriormente era a MP 1185. Essa lei ela reduziu as isenções de imposto de renda dos subsídios estatais a investimento. Isso trouxe uma carga tributária, mais imposto ao cobrar o PIS/COFINS sobre a receita dos benefícios fiscais de ICMS. Era aquela briga da guerra fiscal entre os estados. Com isso, a gente chegou numa tributação total de 43,25% sobre esses benefícios. Ou seja, a gente levou as empresas a aumentar a carga tributária ao tentar resolver o problema da guerra fiscal. E isso está levando a uma onda de judicialização, de questionamento na justiça, e questionamento na justiça é aquilo, é incerteza sendo gerada na veia das empresas. Com as altas taxas de juros, o dinheiro está muito caro. O dinheiro para pegar empréstimo, para investir, para comprar novos produtos, para se modernizar, para trazer mais tecnologia para as vendas, competir com os outros varejistas, esse dinheiro está muito caro. Então as empresas acabam segurando a modernização, o que acaba segurando a perspectiva de melhoria delas e de mais lucratividade. Você precisa entender que isso é uma trava ainda na hora de optar por investir ou não numa empresa do varejo. Por mais que elas pareçam atraentes, já que estão muito baratas perto do que já estiveram, a oportunidade que elas têm de melhorar agora ainda parece distante e ainda parece muito orientada pelo noticiário, principalmente o noticiário relacionado à taxa de juros e o noticiário relacionado à reforma. A gente não tem clareza nisso e os grandes investidores já notaram isso. Por isso que andam vendendo. Não é porque uma empresa caiu muito, porque uma ação caiu muito, que vale a pena comprar. Às vezes a faca está caindo e botar a mão embaixo não é a melhor sacada. Em resumo, o salto no escuro que a reforma tributária trouxe, mais a recente mudança legislativa da Lei 14.789, mais a questão dos juros altos, tornam o setor do varejo, o setor de consumo, muito afetado ainda pelo noticiário. Está num momento bom para comprar, para onde você tem certeza que o setor vai. Nesse caso, não está claro, a gente não consegue enxergar, e a gente, quando eu digo, não sou eu, Marcos, não é o monitor do mercado, são os analistas, principais analistas do mercado, que apontam isso, e o preço da ação reflete isso. Os grandes investidores estão largando mão da oportunidade, mesmo vendo um setor ainda barato perto do que já foi, porque está muito difícil de enxergar. Então a gente vai precisar esperar um pouco mais para conseguir entender o caminho do varejo no Brasil. E a regulamentação da reforma e a possibilidade de entender os próximos passos da taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que acaba influenciando muito aqui, são essenciais para você que achou que as ações estão muito baratas, mas não sabe se é hora de comprar. Vai com calma e vamos olhando aos poucos. A gente acompanha tudo aqui no Monitor do Mercado. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se ele te ajudou a entender melhor o cenário, a compreender melhor o que fazer com o seu dinheiro, esse é o momento de deixar seu like aqui, de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que ele pode gerar interesse, auxiliar. E se quiser deixar um comentário aqui, a gente lê todos com o maior carinho e sempre tenta trazer novidades para vocês. Um abraço e até mais.